Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Feche os olhos. Ore ao Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti que a bênção do Senhor seja sobre nós nesses minutos, ó Deus, de estudo da Tua Palavra, e que de alguma maneira, pela Tua graça, o Senhor nos comunique a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Em Atos existe um programa que a igreja deveria seguir e cumprir. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O programa da igreja era um programa simples, sucinto, resumido. Jesus diz: vocês vão receber poder, e esse poder que eu lhes darei, que será através do Espírito Santo, levará vocês a testemunharem, a proclamarem, até morrerem por mim. Porque a palavra testemunha é a palavra grega para martírio. É literalmente martírio. Jesus diz então: olha, vocês serão minhas testemunhas. E vocês serão testemunhas em Jerusalém, mas sairão de Jerusalém e abrangerão um território maior. Judeia, Samaria. Vocês chegarão até os confins da terra. Jesus estava falando a respeito de um programa que não teria limite geográfico, mas também não teria limite temporal. Porque no século 21, cá estamos nós, juntos adorando ao Senhor, pessoas sendo recebidas, batizadas, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador das suas vidas. Isso é maior prova de que, de fato, aquele programa de Atos capítulo 1, verso 8, se cumpriu e tem se cumprido. Interessante que quando nós chegamos no capítulo 8, isso fica muito claro. Capítulo 1 a 7, a igreja está circunscrita a Jerusalém. A proclamação do Evangelho em Jerusalém já aconteceu. Pessoas já receberam a Jesus. Em 2 pregações de Pedro, cerca de 5.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Jerusalém está sendo impactada por meio da proclamação do Evangelho. Mas alguma coisa precisa acontecer. A igreja precisa cumprir o programa que Jesus havia estabelecido. Jesus, ao estabelecer esse programa, não haveria opções ou alternativas de repente, simplesmente produzir uma igreja étnica, uma igreja que fosse judaica, apenas judaica. Não era esse o plano, o programa de Jesus. E a Bíblia diz que no meio dessas circunstâncias surge uma perseguição que começa com a morte, com o martírio de Estevão. Estevão é o primeiro mártir da fé. Ele é o primeiro que é morto por causa da sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Estevão recebe uma sabedoria incomum, e ele está no sinédrio debatendo
com os religiosos, e ninguém lhe podia resistir à sabedoria. Uma sabedoria que não vinha aqui da terra, mas uma sabedoria que vinha do alto. Provavelmente o próprio Paulo entrara em debate com Estevão. E Paulo era um homem conhecido, um homem que havia estudado aos pés de Gamaliel, um homem de cultura religiosa, de um calibre, de uma altura que deveria ser respeitada, mas Paulo também não consegue resistir. A Bíblia nos diz que os religiosos, porque não conseguem argumentar diante da sabedoria de Estevão, criam falácias, falsas notícias, argumentos e acusações falsas contra Estevão, e ele é apedrejado, e apedrejado até a morte. No meio dessa perseguição, o que havia sido direcionado a Estevão agora se torna direcionado a toda a igreja. E naquele dia, diz a Bíblia, uma grande perseguição se ergue. E essa perseguição faz com que a igreja seja dispersa por todo mundo conhecido, começando ali pela Judéia e pela Samaria. E as primeiras fronteiras que Jesus já havia programado lá em Atos capítulo 1, que seriam quebradas, são quebradas. São quebradas, e o evangelho começa então a ser proclamado. O evangelho passa então a ser anunciado em outros lugares. Além disso, existem duas pontuações aqui importantes, que é a menção muito relevante a respeito de Saulo. A Bíblia nos diz que Saulo consentia na sua morte. Geralmente, quando lemos esse texto, lemos a partir da parte B do versículo e excluímos o começo do versículo 1, que diz que Saulo consentia na morte. Na morte de quem? De Estevão. Lá estava Saulo. Aliás, quando Estevão é morto, as vestes de Estevão, segundo o verso 58 do capítulo 7, são lançadas aos pés de Saulo. O verso 3 do capítulo 8 que lemos diz que Saulo assolava a igreja. Ele entrava pelas casas, ele arrastava homens e mulheres e os prendia em cárceres. Saulo era uma fera selvagem, era um touro sem freios. Saulo era, na linguagem de um dos comentaristas, um javali solto numa vinha. Ele não tinha nenhum tipo de freio, ele assolava, diz a Bíblia. Ele não tinha piedade, ele era cruel, ele agia de maneira cruel. Há uma outra menção importante nesse texto, que vale ressaltar nesse momento, que é a menção a respeito de Filipe. Filipe também era um diácono, assim como Estevão. Alguns acreditam que Lucas, ao falar a respeito da ordenação dos diáconos no capítulo 6, coloca Estevão e Filipe como se fossem uma dupla. Estevão está morto, e a Bíblia diz que Filipe é disperso junto com os demais crentes. Apenas os apóstolos ficam em Jerusalém. E o que Filipe faz? Ele é direcionado à cidade de Samaria. Samaria é uma fronteira não étnica. Samaria é uma fronteira moral, ética. Por quê? Porque Samaria era a capital do reino do norte. Capital do reino do norte que fora levado para o cativeiro assírio no ano 722 a.C. Os seus dominadores, os assírios, depois que sitiam a Síria, levam os samaritanos e outros daquela região presos para a Síria. Depois enviam assírios para colonizarem a terra. Alguns samaritanos haviam ficado ali, e ocorre uma miscigenação da raça samaritana, que eram judeus, mas que agora estão miscigenados com os assírios. Isso faz com que os judeus puros entendam-se superiores aos samaritanos. A Bíblia diz que havia uma luta acirrada entre samaritanos e judeus.
até mesmo na adoração. A guerra é estabelecida definitivamente entre judeus e samaritanos quando eles erguem um templo no Monte Gerizim. E lá no Monte Gerizim, ao erguerem esse templo, eles estão declarando que a religião samaritana é uma religião diferente da judaica. Mais do que isso, os samaritanos não aceitam todas as escrituras dos judeus. Eles aceitavam apenas o Pentateuco, não aceitavam os profetas. Isso gerava uma rivalidade entre judeus e samaritanos que está bem declarada ali no capítulo 4 de João, quando Jesus tem uma conversa com a mulher samaritana, e a Bíblia diz lá em João capítulo 4 que judeus não se davam com samaritanos. O capítulo 8, esses 8 primeiros versículos que lemos, nos falam de um movimento de Deus muito interessante na história. Primeiro porque é o primeiro movimento que vai romper fronteiras e levar o evangelho para Samaria, para a Judéia, até chegando aos confins da terra. Mas há um outro movimento aqui muito interessante. Deus se movendo de circunstâncias e situações de caos para circunstâncias e situações de ordem. Deus se movendo da desgraça à bênção. Deus se movendo de situações absolutamente finais para situações de renovo, de novos momentos. Quando tudo parece o fim, de repente Deus abre uma porta e começa um novo tempo. Veja que o primeiro movimento desse texto é um movimento que é feito da perseguição para a evangelização. O texto começa dizendo que grande perseguição se levanta contra a igreja. A perseguição produz uma dispersão. E a dispersão produz evangelização. É esse o movimento. Parece que é o fim, porque a perseguição levanta, abafa os cristãos. Era esse o intento de quem perseguia. Mas esse intento de quem persegue é frustrado pelos intentos e propósitos soberanos que são superiores aos intentos e propósitos humanos. E por que isso é frustrado? Porque Deus tem outros planos. Porque Deus é capaz de se movimentar da desgraça à bênção. Deus é capaz de se movimentar do caos e produzir ordem. Deus é capaz de se movimentar de situações sem nenhum sentido e propósito para situações com sentido e propósito. Ele é capaz de fazer esse trânsito. E Deus, de repente, no meio da perseguição, quando parece ser o fim da igreja, Ele faz com que os seus sejam dispersos, eles vão povoando outras regiões, e a Bíblia diz que para onde eles vão, o evangelho começa a ser pregado. Queridos, o grande problema da igreja de Cristo nunca será perseguição. Nunca será. Não foi perseguição o grande problema da igreja. Nunca será. Eu não quero que uma perseguição venha sobre a igreja brasileira. Porque depois que conversei com alguns missionários que viveram perseguição, entendi o sentido do que isso significa. Não quero que uma perseguição venha. Embora ela pudesse ser bem purificadora. Porque há pessoas que simplesmente no Brasil se tornaram frequentadoras de igreja. Isso me incomoda. Isso me incomoda profundamente, a ponto de me levar a repensar ministério, a ponto de me levar a fazer reflexões profundas e sérias sobre a validade da igreja contemporânea no mundo contemporâneo. Talvez eu pense em algumas das minhas reflexões, se uma perseguição viesse, pelo menos purificaria a igreja. E um punhado de gente que tem na agenda uma vida dominical religiosa, simplesmente espirraria. E aí nós começaríamos a ver quem é quem nesse processo.
Mas de fato, sinceramente, depois que eu comecei a conversar mais de perto com missionários que viveram perseguições severas em campo, onde pessoas morreram, eu não quero isso. Mais por causa da minha sensibilidade e talvez o meu egoísmo, porque eu não quero viver uma coisa dessa. Mas talvez uma perseguição ela pudesse purificar a igreja. Sabe por quê? Porque perseguições na Bíblia em lugar nenhum frustraram os projetos e propósitos de Deus para a igreja. Lugar nenhum. O que frustra o propósito e o projeto de Deus para a igreja chama-se falta de propósito, não perseguição. A igreja pode suportar tudo, inclusive perseguições as mais severas, e sobreviver. Mas ela não pode suportar a falta de propósito. O que é falta de propósito? É quando a igreja perde a sua essência. Quando a igreja perde a sua vocação. Quando a igreja perde o seu chamado. A igreja suportou a perseguição de Atos capítulo 8, mas não suporta o secularismo que está entrando, ou já entrou na Europa, que já entrou na América do Norte e que está entrando na América Latina. Sabe por quê? Porque a perseguição, longe de tirar o propósito, ela afunila o propósito. Agora, o secularismo, o liberalismo, a falta de vida com Deus, a falta de compromisso com a palavra, isso tira o propósito da igreja. A Bíblia diz que Jesus, um dia, depois da sua ressurreição, logo depois da sua ressurreição, vê os discípulos, os apóstolos, trancados dentro de uma casa com medo dos judeus, diz a Bíblia, João capítulo 20. Eles estavam com medo dos judeus, trancados dentro de uma casa. Jesus entra e declara: paz seja convosco. Eles se sentem alegres, alegram-se os discípulos quando veem Jesus. Naquele momento, Jesus declara a eles: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Recebei o Espírito Santo. Sabe o que é isso que Jesus está fazendo? Jesus está devolvendo a eles o propósito, a vocação e a essência da igreja. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O que ia parar os discípulos, os apóstolos, não seria o medo dos judeus, não seria a perseguição de Atos capítulo 8 e as demais que viriam, mas o que pode paralisar a igreja é a falta de propósito, porque Deus sabe se mover da perseguição até a expansão da igreja. Deus se move. Há um outro movimento nesse texto aqui, muito interessante, que é o movimento entre Saulo e Paulo. Deus é capaz de se mover, fazendo com que as pessoas mais improváveis, e eis aqui uma, possa se tornar a mais eficaz, eis aqui não uma. Paulo faz com que a impossibilidade, a improbabilidade de alguém como ele se tornar um fiel discípulo seja algo perceptível, visível, palpável. Saulo é perseguidor. A Bíblia diz que ele assola a igreja. Ele entra pelas casas sem nenhum tipo de misericórdia. Ele é cruel. A religiosidade de Paulo leva-o a tomar cristãos e levá-los de volta para Jerusalém para blasfemarem. Paulo é cruel e ele está disposto a matar as pessoas. Ele tem sede de sangue dos cristãos, porque cristão representava ameaça para ele. Talvez na conversa, no debate com Estevão, ele percebe o quanto os cristãos representavam uma ameaça ao judaísmo. Porque os argumentos da religiosidade judaica não conseguiam sobrepor a autoridade com que Estevão falava pelo Espírito Santo. E Paulo olha aquilo, e talvez ele estivesse presente no Sinédrio. Nada me leva a crer que ele não estava, porque a Bíblia já vai fazendo menções a respeito de Saulo, e me parece que ele estava lá e ouvia Estevão falar, e
o sentimento de ódio, de crueldade vai tomando a alma de Paulo, de modo que ele quer o sangue dos cristãos. E o primeiro sangue é o sangue de Estevão. Saulo consentia com a sua morte. Depois disso, Paulo faz um movimento maior. Ele destina toda a sua fúria, não apenas para um homem Estevão, mas para toda a igreja. Ele assolava a igreja, diz a Bíblia. Em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele toma cartas de autorização para ir a Damasco, a fim de, em Damasco, prender cristãos e levá-los de volta a Jerusalém para serem presos. O que ele quer? Ele quer que os cristãos renunciem à sua fé. Ele quer que os cristãos retrocedam. Só isso. Mais nada. E se isso não fizerem, ele quer que eles morram. Mas, meu irmão, Deus se movimenta de maneira misteriosa e de modo surpreendente. E enquanto Paulo caminhava rumo para Damasco, a Bíblia diz que ele tem um encontro com o Jesus de Nazaré, a quem ele perseguia. E este encontro transforma toda a vida desse homem. Esse encontro faz com que ele se torne o apóstolo dos gentios. Esse encontro faz com que ele seja o mais eficaz dos apóstolos de Cristo Jesus. Há um outro movimento nesse texto. E o movimento é de grande choro para uma grande alegria. O texto diz isso. Quando Estevão morre, homens piedosos vão sepultá-lo e fazem grande lamentação, grande choro. É um momento de tanta crueldade ver um homem como Estevão morrer. E a morte de Estevão causa comoção. Há muita tristeza no coração daqueles homens. A Bíblia diz que a igreja é dispersa, e nessa dispersão, o evangelho chega a Samaria, e Samaria começa a experimentar manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Há prodígios, há manifestações do Espírito poderosas. As pessoas são curadas, pessoas que estão cativas são libertas. E a Bíblia diz, nos fala claramente no último versículo desse texto, verso 8, que houve grande alegria naquela cidade. Deus se movimenta assim, de um grande choro para uma grande alegria. Samaria, como disse, é uma fronteira não étnica. É o rompimento de fronteiras do preconceito. Samaria fica num vale, chamado Vale de Siquém, entre os montes Ebal e Gerizim. No monte Ebal, maldições foram proferidas. No monte Gerizim, bênçãos. É em Samaria que Acabe constrói seu palácio. É em Samaria que ele erige altares a Baal. É Samaria que se torna propriedade, território assírio. É Samaria que miscigena a raça, tornam-se uma raça híbrida. Então os judeus, quando levantavam-se pela manhã, agradeciam por não terem nascido samaritanos, porque samaritano não era judeu puro para eles. É em Samaria que muitas coisas acontecem de maneira que... Vamos ficar de pé, queridos, vamos ficar de pé. É em Samaria que muitas coisas acontecem de modo que preconceitos sejam erguidos. Mas Samaria está nos planos de Deus. Talvez você não goste de alguém, mas talvez esse alguém esteja nos planos de Deus. João capítulo 4 diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, falando a respeito de Jesus. Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz que recebereis poder e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém,
Samaria, Judeia e até os confins da terra. Em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que quando a igreja é dispersa, Filipe é dirigido a Samaria. E é em Samaria que conversões acontecem. E é em Samaria que uma grande alegria do Espírito Santo nasce. Deus de mistérios, que se movimenta. Deus que se movimenta da perseguição à expansão, de Saulo a Paulo, de grande pranto a grande alegria, do caos à ordem, da desgraça à bênção. O Deus que se movimenta e faz com que as situações sem sentido da vida tornem-se situações com propósito. Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete e Ele o tornará claro. Nós vamos cantar, depois você vai receber a bênção para ir em paz para sua casa. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, para que aonde você pisar a planta dos seus pés, a paz alcance, para que Deus te livre diante das adversidades, diante de tudo aquilo que o inimigo tem contra a minha vida e a sua vida, e Ele te leve a dar passos maiores, para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Que você assim seja abençoado nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, vamos na paz do Senhor Jesus. Eu decidi